Bem-vindos, pessoal, à introdução do nosso curso agora de Tecnologia de Máquinas Elétricas. Nós vamos passar um pouquinho em termos de conceitos. O que é uma máquina elétrica? Basicamente, o que a gente precisa entender nesse vídeo é qual que é a nossa definição por máquina elétrica. Mas antes disso, a gente sabe que máquina elétrica, de alguma forma, envolve eletromagnetismo. Nós temos a conversão da energia, seja mecânica ou elétrica, para cada uma respectivamente. Por exemplo, se nós temos a circulação de corrente nas bobinas, nós podemos produzir força. E se nós temos, talvez do outro lado, a produção de força ou torque, nós podemos produzir eletricidade. O fenômeno, o magnetismo, ele foi descoberto cerca de 2600 a.C. Nessa época, identificavam-se pequenos pedaços de metal que eram atraídos uns pelos outros. Esse fenômeno, na verdade, ele não tinha explicação. O pessoal associava isso muito ao misticismo, a algo muito mágico. Mas a verdade é que existem aí o nosso primeiro conceito, que são linhas de fluxo, que é um efeito comprovado ao aproximar uma limalha de ferro de um ímã permanente. Então nós temos linhas de fluxo magnético que nós não enxergamos, mas que nós efetivamente sabemos que existe. E isso a gente começou a observar lá quando foram encontrados os primeiros minerais com propriedades magnéticas. Com isso, nós temos então linhas de fluxo. O campo magnético. O campo magnético, na verdade, ele é a união dessas linhas vetoriais, dessas linhas de fluxo. E o campo magnético, ele possui em qualquer lugar uma direção, uma amplitude. Dessa forma, então, ele é definido como um campo vetorial. As linhas de fluxo são ilustradas por essa figura na esquerda. E nós podemos também observar as linhas de fluxo na presença de uma bússola. Se nós pegarmos um ímã, aproximarmos de uma bússola, a gente vê que os ponteiros dessa bússola eles mudam de direção. Esse efeito é porque a agulha da bússola ela está se orientando com as linhas de fluxo do ímã. Isso todo mundo sabe, eu imagino que todo mundo já brincou com um ímã permanente em algum momento da vida, principalmente na nossa infância. Mas qual que é a relação das linhas de fluxo do magnetismo com as máquinas elétricas? Aqui para ilustrar para vocês, eu trago a imagem de uma geladeira. Na verdade, essa é a minha geladeira. Eu ganhei ela no meu casamento e a GE ela parou de fabricar a linha de refrigeração, então acabou que sobrou para eu mesmo dar manutenção nessa máquina. E depois de muito quebrar a cabeça, eu descobri diversos itens que fazem parte dessa minha geladeira que são caracterizados como máquina elétrica. O primeiro deles, o mais fácil talvez, são os motores, aqueles que pegam energia elétrica e convertem em energia mecânica. Então nós temos o compressor, que é o responsável por refrigerar a geladeira, então nós temos o gás, aqui dentro também nós temos confinado o óleo, e com isso, ao bombear, a gente tem um processo de expansão adiabático que faz a redução da temperatura e assim a geladeira ela se mantém uma temperatura mais baixa. Ao mesmo tempo, como é uma bomba térmica, ela precisa remover o calor, esse calor é trocado com o ambiente através de um eletroventilador, basicamente para remover o calor que está sendo retirado de dentro da geladeira. Nós temos também atuadores, esse aqui é para controlar o quanto de fluxo de ar frio sai da parte gelada do freezer e vai para a geladeira, e nós temos também uma solenoide para comandar a abertura e fechamento do dispenser. Temos também aqui na parte de trás um par de solenoides, cada uma para controlar um tipo de função. Então uma é para fabricação de gelo, a outra é para água gelada. E temos também aqueles elementos os quais nós não temos efetivamente a produção de trabalho, a produção de força, que são os componentes eletrônicos ou até mesmo os transformadores, reatores e assim por diante. E aqui a gente pode falar de nível eletrônica até elementos de potência. Então nós temos transformadores que ocupam um espaço muito importante na nossa eletrônica, no nosso dia a dia, e nós temos também transformadores gigantescos para os sistemas de distribuição, transmissão e até mesmo se a gente for considerar casos de operação como transformadores para fornos a ar e assim por diante. Então, primeira classificação que eu trago para vocês, máquina elétrica não rotativa, podem ser os indutores. O indutor basicamente é um elemento condutor, o qual produz uma linha de fluxo ao circular uma corrente e você faz alguns enrolamentos, você estuda a característica ou a forma que esse enrolamento ele precisa ser executado para produzir uma determinada característica.
Os indutores, principalmente esses que eu estou mostrando na imagem, eles são mais utilizados para eletrônica a nível de filtro, ou seja, eu preciso amortecer a corrente que circula no meu circuito, alguma coisa do tipo, eu vou utilizar esses indutores. Assim como esse choke aparecendo aqui do lado, onde a gente tem geralmente, né, o filtro de modo comum. Caminhando para a parte onde a gente tem produção de trabalho, ou seja, a gente tem a realização de força no deslocamento, a gente tem energia, nós temos solenoides, então nós temos solenoides hidráulicas, nós temos também relés para fechar contatos elétricos, assim como sistemas de proteção, nós temos disjuntores, nós temos contatores, todos eles atuam respectivamente através da produção de força pela circulação de corrente. Nós temos as máquinas, aqui a gente pode considerar máquinas elétricas domésticas, que sejam ferramentas. Nós temos também liquidificadores, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça e assim por diante, até mesmo nos nossos veículos, né? Nós temos bomba hidráulica, bomba de combustível, nós temos também o motor para abrir e fechar a janela e, como eu comentei com vocês, nós temos também os filtros, né, na eletrônica e os transformadores. Essas seriam algumas aplicações básicas. Para nós vamos passar nessa disciplina falando um pouquinho sobre a produção de força, comentar um pouco sobre contator, nós vamos dedicar um tempo aos transformadores e reatores, mas a grande parte do nosso curso nós vamos falar sobre motores. Basicamente, os motores, o conversor eletromecânico responsável por converter a energia de elétrica para mecânica ou de mecânica para elétrica, é o item mais importante da nossa disciplina. Basicamente, são N as aplicações que podem ter os motores elétricos, desde aplicações domésticas até mesmo aplicações de elevada potência. Temos também aplicações de propulsão. Hoje em dia nós temos muito em pauta a discussão dos veículos elétricos e até mesmo também a geração de energia. Aqui eu coloco para vocês, a título de ilustração, um gerador eólico que funciona com uma máquina elétrica a imã permanente, com acoplamento direto e um elevado número de polos, e também apresento um hidrogerador acoplado a uma turbina com também um número elevado de polos para gerar energia e injetar na nossa rede. Então, isso na verdade é a justificativa primária por que nós temos hoje o acesso na energia a uma tensão senoidal, porque nós temos um elemento girante que oscila com o tempo, ou seja, essa tensão induzida é o que nós enxergamos na nossa tomada. Se nós temos um centro gerador, vamos colocar lá em Itaipu, como a turbina está girando, ela está produzindo uma tensão induzida que varia a 60 Hz, e essa tensão que varia, a gente percebe ela na nossa tomada. Isso, na verdade, revolucionou. Quem gosta de história se lembra da briga que teve entre o Thomas Edison e o Westinghouse a respeito da briga, né? A guerra das correntes entre a corrente CC e a corrente CA. Existe até um filme interessante, quem quiser, fica a dica para construir um pouco mais de informação nesse tema. Então nós temos a energia primária, nós temos, por exemplo, nosso centro de geração, a nossa usina, depois nós temos a transmissão e a distribuição, isso tudo graças à corrente alternada. Podemos ter alguma eletrônica de potência se for o caso, por exemplo, para conversão ou controle de velocidade, e nós temos o uso final. De ponta a ponta, nós simplesmente pegamos uma energia, essa energia ela pode estar armazenada através de uma represa, transformamos isso em energia mecânica, depois que pegamos a energia mecânica, transformamos em elétrica para facilitar o transporte energético, enviamos isso para uma malha de distribuição, uma malha de transmissão, recebemos essa energia e muito provavelmente nós vamos pegar essa energia de volta e converter novamente em energia mecânica. Só a título de ilustração, eu mostro para vocês o rotor da turbina de Itaipu à esquerda. E essa foi uma foto mostrando, a gente consegue ter uma noção do tamanho do rotor desse gerador síncrono frente ao tamanho das pessoas. E à direita nós temos um outro exemplo de uma turbina do tipo Kaplan para geração de energia. Como eu comentei, a conversão da energia mecânica em energia elétrica através dos geradores, e nós temos a conversão da energia elétrica em mecânica através dos motores. E como que funciona isso? Qual que é a nossa relação entre trabalho, torque e potência?
Basicamente, se a gente lembrar o nosso conceito lá de física, o trabalho ele está associado à aplicação de uma força e essa força promove o deslocamento de um corpo. Esse deslocamento associado a essa força é a energia que eu forneço a esse corpo. Da mesma forma, se a energia é força vezes o deslocamento, a potência então ela pode estar associada à força vezes a velocidade. De forma análoga, agora se a gente está falando de um elemento rotativo, o torque ele também pode ser associado pela força vezes o deslocamento. Só que agora a gente tem o deslocamento sendo um movimento angular. Dessa forma, eu consigo determinar o meu trabalho em forma de torque vezes a variação da minha posição, e a minha potência seria basicamente o torque vezes a velocidade. Só aplicando a derivada do tempo na energia, a gente consegue encontrar a potência. Em linhas gerais, o que é necessário para se produzir, para se construir uma máquina elétrica, um conversor eletromecânico, aquele responsável por converter a energia elétrica em energia mecânica? Primeira coisa, nós precisamos entender qual é a nossa demanda. Eu tenho uma demanda mecânica e eu tenho uma demanda elétrica. Basicamente, a demanda elétrica é definir a tensão e a corrente. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um veículo, nós temos a capacidade de tensão e corrente em função da bateria. E nós temos também a demanda mecânica, e a demanda mecânica está associada à velocidade de giro do eixo e o torque que essa máquina consegue produzir. Vamos olhar aqui essa vista expandida dessa máquina. Isso aqui é um alternador veicular e vamos entender todos os componentes que fazem parte dessa máquina rotativa. Primeiro, nós temos a polia aqui na ponta de eixo para transmitir esse torque. Nós temos uma carcaça, ou seja, são elementos mecânicos que precisam ser dimensionados. Nós temos um rotor também que possui uma característica eletromecânica, então ele precisa ser dimensionado tanto da parte elétrica para definir o número de condutores, o fluxo eletromagnético, assim como as suas características estruturais. Nós temos talvez a parte mais ligada ou a parte mais sinérgica com a eletricidade, que seria o nosso estator. No caso, ele fica estacionário e é quem produz o nosso fluxo, que vai interagir com o nosso rotor e vai produzir o torque. No nosso estator, nós temos o material ferromagnético, nós temos bobinas, geralmente de cobre ou alumínio. Podemos ter também uma eletrônica de potência para acionar ou modificar essa máquina elétrica, seja retificar um retificador passivo, um retificador ativo. Nesse caso é um retificador passivo. E nós temos também um controle de campo para garantir que a tensão de saída e a corrente de saída sejam as mesmas. Esse caso ele é apenas ilustrativo, cada máquina vai ter uma característica diferente. Nós percebemos que, apesar da máquina se chamar máquina elétrica, ela deveria se chamar mais uma máquina mecânica com características elétricas, porque ela tem mais características mecânicas, mais desafios de dimensionamento mecânico do que elétricos propriamente dito. Sem contar que nós temos uma dinâmica de rotor e operação aqui e os mancais que também precisam ser devidamente dimensionados para garantir a correta operação dessa máquina. Já que nós estamos falando disso, então, quais são as variáveis eletromagnéticas que eu preciso levar em conta quando eu estiver falando de uma máquina elétrica ou de um projeto de uma máquina elétrica? O primeiro deles é o material ferromagnético. Dentro desse quesito, nós podemos definir materiais do tipo aço-silício ou até mesmo sem aço, máquinas do tipo cordless, sem núcleo. Nós temos materiais ferromagnéticos do tipo cobalto, nós temos materiais do tipo níquel, ferro puro e assim por diante. O mais comum, o mais utilizado na indústria é o aço-silício. O que nós encontramos talvez seja uma pequena variação metalúrgica na sua composição e também a sua laminação. Então, nós encontramos máquinas de 0,5 até 0,15 milímetros de espessura. O material isolante, nós precisamos de material para isolar as bobinas, não só entre si, mas entre também a carcaça. Ela pode ser um papel, pode ser poliéster. Existem diversas tecnologias de material isolante que vão agregar propriedades dielétricas diferentes. Nós temos as espiras, que podem ser feitas de cobre, alumínio, e esses condutores eles podem ser retangulares, eles podem ser circulares. O passo de bobina, a gente precisa dimensionar corretamente se essa máquina vai ser de ranhura fracionada, se ela vai ser de passo pleno e assim por diante. O entreferro, se ele vai ser uniforme, se essa máquina vai ter polos salientes.
Isso vai definir também um enlace de fluxo que vai assim produzir torque nessa máquina. E temos também a corrente que circula nos nossos condutores, que vai estar diretamente associada à capacidade de condução e produção de calor. Pergunta para vocês, que eu já comentei no slide anterior. Apenas o projeto magnético ele é suficiente? A gente percebe que a tecnologia ela não está somente na parte eletromagnética. Tem uma parte muito maior que a gente precisa estudar para conceber o conceito da máquina elétrica. Então nós temos um viés forte da termodinâmica, porque é graças à termodinâmica que nós conseguimos refrigerar os condutores e extrair potência. Da mesma forma, as máquinas que têm a maior densidade de potência são aquelas que conseguem extrair a maior quantidade de calor. Nós temos uma engenharia dos materiais, nós temos que definir bons materiais para garantir o desempenho dessa máquina. Nós temos o projeto eletromagnético, que está mais na alçada do engenheiro eletricista. Nós temos a questão da estrutura, que precisa ser devidamente calculada, a dinâmica do eixo. Nós podemos calcular qual que é a frequência natural de operação desse eixo e também, principalmente, os mancais, que são dos itens que mais falham em máquinas elétricas e precisam de atenção. Por fim, qual que é a grande motivação? Por que eu vou me envolver com uma disciplina que trabalha tecnologia de máquinas elétricas? Se você não olhou para o lado e até o momento não percebeu nenhuma máquina elétrica perto de você, seja no ventilador, seja no cooler do notebook, seja na geladeira, em qualquer elemento que você observar nesse momento, você vai encontrar uma máquina elétrica. Então vamos olhar para o futuro. O que é que está acontecendo? Nós temos uma percepção da eletrificação sendo incorporada, não somente na mobilidade através dos veículos elétricos, mas também no transporte aéreo. Nós temos a eletrificação de aeronaves e também veículos pesados. O processo de eletrificar, ele naturalmente está associado a um aumento de eficiência, uma melhoria do uso da cadeia energética e, com isso, com certeza, a utilização dos motores do tipo térmico, os motores a combustão, eles vão dar espaço cada vez mais às máquinas elétricas. Então nós precisamos entender, nós precisamos contribuir para que essa tecnologia ela seja aprimorada, ela seja melhorada e ela seja difundida.